Acesse jornalismonaerp.com.br. Quem doa sangue doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ouça a Rádio Naerp no seu smartphone. O aplicativo da Rádio Naerp está disponível para iOS, Android e Windows Phone. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Os titulares estão chegando os titulares. São 18 horas, mais 39 minutos em Ribeirão Preto. Muito boa noite, você ouvinte da Rádio Unaerp. Eu sou Douglas Gabriel, estamos começando a partir de agora mais um programa Os Titulares, um programa produzido e apresentado aqui pelos alunos da 8ª etapa do curso de jornalismo da Universidade de Ribeirão Preto, sob o comando e a supervisão do professor e mestre Gil Santiago. Hoje, uma segunda-feira, dia 17 de setembro do ano de 2018, ao meu lado está ele, o finalista do prêmio Massey Ferguson, de novo, Gesiel Araújo. Boa noite, Gesiel, tudo bem, tranquilo? Tudo certo, vamos lá. Beleza, vamos lá, tocando o nosso programa hoje por causa do trânsito, começando o programa um pouquinho mais tarde, para você que está aí pelas ruas de Ribeirão Preto, pelo aplicativo aí da nossa Unaerp. Boa companhia conosco até às 7 algumas horas. Até às 7 quanto a gente vai hoje, Gesiel? Dá pra lembrar? Horas, né? 7 horas, né? Até 7, por 10, volta de 7 horas, 7h10, a gente tá terminando o programa Os Titulares desta segunda-feira. Lembrando que aqui ao meu lado, na central técnica da Rádio Unaerp, na Avenida Costábile Romano, a presença dele, Tiago Alcaraz. O programa da Unaerp, o nosso Os Titulares, está no ar nesta segunda-feira. E a gente já começa falando da disputa do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Acontece que neste final de semana nós tivemos aí a primeira rodada do retorno da 3ª fase da competição. No grupo 10, a Inter de Bebedouro de Marcos Padovas empatou em 0-0 com Primavera de Indaiatuba. Já o Itararé perdeu em casa para o Paulista 2-0. A classificação deste grupo, a Inter de Bebedouro lidera 8 pontos, Paulista tem 6, Primavera 5, Itararé 3 pontos ganhos. E agora a gente chega à fase, ou o grupo que interessa mais de perto pra gente aqui da nossa região. Acontece que o Comercial, jogando ontem em casa, em Palma Travassos, acabou perdendo para a equipe da Francana por 2-0. Neto de falta aos 18 do primeiro tempo e Igor Boi, de cabeça aos 3 minutos da segunda etapa, marcaram os gols da equipe da Francana. No outro jogo, o Flamengo de Guarulhos perdeu em casa para a equipe do São José. O time de São José dos Campos abriu o marcador com Lucas Lima, o clone, ou cover do Lucas Lima do Palmeiras, aos 4 minutos da primeira etapa. O Léo Turbo acabou marcando aos 16 do segundo tempo e o jogador Vinícius Faria, aos 26 minutos da segunda etapa, diminuiu para a equipe de Guarulhos. Agora a classificação do grupo 11 do Comercial. Lembrando que 2 equipes classificam para a fase semifinal do Paulista da 2ª Divisão. O São José lidera 9 pontos, o Flamengo tem 6, a Francana 4 pontos ganhos e o Comercial também tem 4 pontos ganhos, mas no critério de desempate, o Leão do Norte é o 4º colocado. As próximas partidas:
o Comercial vai enfrentar a equipe do São José. Fora de casa, a equipe do Comercial vai encarar o São José. O jogo acontece no próximo dia 22, às 18h30. Já a equipe da Francana vai jogar também em casa. A equipe da Francana joga em casa contra a equipe do Flamengo de Guarulhos. Tanto o Comercial quanto a Francana precisam vencer os seus próximos 2 jogos para garantir classificação para a fase semifinal. A situação do Comercial está complicada, Gesielma, ou o torcedor do Leão ainda pode ter aquela esperança? Não, pode sim, né? Tá tudo aberto. Acho que tá aberto ainda. Basta vencer fora de casa, não é? Vencer ou vencer. É isso daí, agora é tudo ou nada, estilo kamikaze. O time do técnico Pinho precisa agora jogar nesta disputa do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Lembrando que o Botafogo já está de férias, acabou sendo eliminado na fase semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C, que teve ontem a sua primeira partida, que terminou num quebra-pau sensacional, fantástico, ali no jogo que foi realizado em Ponta Grossa. Operário e Cuiabá empataram em 3-3. A equipe do Cuiabá vinha vencendo a partida até os 47 minutos da segunda etapa, quando a equipe do Operário acabou empatando 3-3 e no final do jogo o pau quebrou, o bicho foi feio. E para você que aí está querendo ver essas imagens, vai ali no site da CBF ou no Facebook da CBF e você vai ver aí essas imagens do quebra-pau que aconteceu ontem ali no jogo entre Operário e Cuiabá na primeira final do Brasileiro da Série C. Lembrando que a partida decisiva vai acontecer neste próximo sábado ali na Arena Pantanal. 18h44, programa Os Titulares aqui na sua rádio na ERP. Eu, Douglas Gabriel, com o Gesiel Araújo e o Thiago Alcaraz na nossa central técnica, um programa que tem o comando e a supervisão do professor e mestre Gil Santiago. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A? Neste final de semana nós tivemos a 25ª rodada. Começou no sábado com Ceará do Lisca doido 2, Vitória 0. Grêmio 2, Paraná 0, Vasco da Gama 1, Flamengo também 1. Ontem, Botafogo do Rio 1, América Mineiro 0, Cruzeiro e Atlético Mineiro 0-0. Atlético Paranaense 3, Fluminense 1, Bahia 1, Palmeiras 1, Santos e São Paulo 0-0 e o Corinthians de virada venceu o Sport do Recife por 2-1. Hoje, no encerramento dessa rodada, jogam Chapecoense e Internacional na Arena Condá. Vamos falar do clássico que terminou 0-0, daqui a pouco eu passo a classificação geral para você. Vamos falar do clássico que terminou empatado em 0-0. Vamos falar primeiramente com o técnico Cuca da equipe do Santos. O Cuca que fala do gol perdido do jogador santista, o Rodrigo, e faz uma análise desta partida e também dos jogos que ele está invicto à frente da equipe peixeira. O resultado, eu acho que poderia ter sido uma vitória nossa, né, pelo que nós fizemos, principalmente no primeiro tempo. Um primeiro tempo fantástico, com o controle do jogo, com variação de um lado, do outro, por dentro. Não teve aquela grande chance na cara do gol, mas ela estava toda hora rondando a área, nos cruzamentos. Em qualquer momento poderia ter saído o gol. Em contrapartida, o São Paulo saiu um pouco mais e abriu para nós o que a gente queria, que era a velocidade. Infelizmente não foi possível no primeiro tempo. No segundo tempo ninguém aguenta jogar num ritmo tão frenético como foi o primeiro. Baixou um pouco o ritmo, que é normal, mas tivemos ainda 2 grandes oportunidades, uma delas no pé do Rodrigo, né, que passou pertinho, e em jogo, um clássico com poucas chances, as que você tiver, pelo menos uma tem que entrar, né? Não era o dia de hoje, infelizmente. E o final foi o lance da falta, que geraria um contra-ataque e nos trouxe lembranças antigas. Foi só isso, mas a gente foi lá tirar os jogadores. Até no momento tinha jogador tomando cartão amarelo, mas não foi nada demais. Acho que o árbitro, a exceção de terminar um pouquinho antes, faltava um pouquinho ainda, ele teve uma boa arbitragem num jogo muito duro de se apitar. Um jogo muito pegado, um jogo decisivo, né, para o São Paulo na liderança, para nós buscando uma vaga a Libertadores.
tentamos de todas as formas pôr a equipe mais à frente cada vez para buscar o gol da vitória e não foi possível, mas eu acho que o torcedor sai da Vila satisfeito com o que viu o time dele produzir. O cenário é outro, 9 jogos sem derrota, 8 sem sofrer gols. Fala um pouco sobre isso e se tem as contas já dos pontos necessários para alcançar o objetivo máximo que é a Libertadores. Uhum. É muito bom, né? A gente tá 8 jogos sem tomar gol. Eu não lembro aqui o Santos quantos anos faz que isso não acontece. Num campeonato tão duro, intercalando aí com Libertadores e Copa do Brasil, desde 55, né? São muitos anos. Então, o gol que a gente tomou o último foi lá do Thiago Neves no comecinho do jogo lá com o Cruzeiro, então já faz bastante tempo. O pessoal está de parabéns, a gente pôs uma zaga nova, o Gustavo Henrique e o Bambu firmaram-se, tem o Luiz Felipe e o Veríssimo pronto para voltar também. A gente está muito contente com a zaga e com o sistema todo de defesa, né, que começa lá na frente. As contas, eu acho que o ano passado o time que acabou em sexto teve... Pegando como média, teve 56 pontos. Então a gente teria que ganhar 8 partidas daqui até o final, das 14 que nos faltam, para, eu acho que ir diretamente para uma Libertadores, mas pode ocorrer o 7º entrar, quem sabe até o 8º, né? Para uma pré-Libertadores, nós temos que estar aí, temos que ir somando ponto. Este é o técnico Cuca, que acabou falando conosco aqui na sua rádio Unaerp, às 18 horas, mais 49 minutos, programa Os Titulares. Zezé, daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo, a gente já aproveita e já faz um pacote. Antes disso, eu vou falar da classificação do campeonato. O São Paulo lidera, né, depois do empate de ontem, 50 pontos, Inter 49, o Inter joga hoje contra a Chapecoense, terceiro Palmeiras 47, quarto Flamengo 45, quinto Grêmio 44, sexto Atlético Mineiro 42. Esses seriam 6 classificados para a Libertadores da América do próximo ano. Depois aparecem Cruzeiro 34, Corinthians 33, Santos 32, Santos que já está aí na 9ª posição, 10º Fluminense 31, 11º Atlético Paranaense 30, 12º América Mineiro também com 30 pontos, 13º Vitória com 29, 14º Bahia 29, 15º Botafogo 29 e o Ceará agora é o 16º colocado fora da zona do rebaixamento com 27 pontos ganhos. O Vasco é o primeiro aí da zona de rebaixamento com 25 pontos, 18º Chapecoense também com 25, 19º a equipe do Sport do Recife com 24 e 20º Paraná Clube com 16 pontos ganhos. Lembrando que a equipe do Vasco tem uma partida a menos que vai ser realizada neste meio de semana contra o Santos. Partida ainda válida pelo primeiro turno que vai ser jogado nesta quarta-feira, neste meio de semana. O Aguirre também falou aí deste empate entre a equipe do São Paulo com o Santos no jogo de ontem no estádio da Vila Belmiro. E ele faz uma análise desta partida que a equipe do Tricolor acabou empatando em 0-0. Então eu le doy valor ao empate. Sempre queremos ganhar, mas também em momentos temos que valorar um ponto fora de casa. Aguirre, pelas circunstâncias, o empate é para ser comemorado, porque o São Paulo reassume, pelo menos até segunda-feira, a liderança do campeonato, e a chance mais clara foi a do Rodrigo, né, que pintou cara a cara e o São Paulo acabou conseguindo segurar o resultado. Sim, é verdade. Você fala, é um ponto que tem valor, o tema da liderança, o importante não é agora, é quem vai estar no final, mas são pontos que talvez no final puedan ser decisivos. Então, y Santos tuvo una situación para matar el juego que perdió Rodrigo y podríamos ter perdido. Então, o ponto também. No retorno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ganhou só metade dos pontos, de 18 ganhou 9. É um aproveitamento abaixo do que se espera para um time que briga pelo título, desde que começou o segundo turno. E o quanto que isso te preocupa, considerando que você tem agora América e Botafogo e depois vai para um momento que pode ser decisivo com confrontos contra Palmeiras e Inter? Me preocupa tudo, me preocupa o treino da manhã, porque nós estamos com um objetivo importante, queremos ser protagonistas e manter a ilusão até o final de ir por lo máximo, e então temos que ter calma e faz parte, às vezes tem momentos melhores,
mas el comienzo del segundo turno fue mejor que el comienzo del primero. Entonces, eso da para especular con una situación u otra. Acho que no estamos bien, estamos con confianza. Hoy le doy valor al ponto e vamos a ver o que acontece nos próximos jogos, mas São Paulo está forte. E aqui, no primeiro tempo, o torcedor de São Paulo vai secar o Internacional e será chape desde criancinha nesta segunda-feira. E o técnico do São Paulo? No, eu tenho falado, a ver, no es un tema de torcer por otros times, porque no. Yo voy a asistir al juego, obviamente, pero no es torcer, yo no puedo hacer nada en mi casa viendo a TV. Voy a analizar el juego más frío y que acontezca lo que tenga que acontecer, más. Nós tenemos que preocuparnos de nuestro próximo juego, de intentar ganar y tentar estar ahí na decisión. Guirri, agora de um modo geral, você está satisfeito com o que o São Paulo tem apresentado nesse momento da competição? Acha que o time pode render um pouquinho mais? Como é que você faz uma avaliação mais fria do momento? É impossível não falar de tudo, porque se nós hoje estamos na liderança é porque fizemos muitas coisas que estão bem. Mas eu gostaria de ter mais pontos. Acho que poderíamos. Pero ahora tenemos que enfocarnos en sumar los próximos 3 puntos y continuar na frente, pero como falei, São Paulo está bien y los jugadores están queriendo vencer a todos los rivais. Mas o que o time tem apresentado tá bem? Podría ser mejor, pero hay momentos que jugamos bien, otros no, tal vez sejamos un poco irregulares, tenemos que encontrar un poco más de juego. 18h54, programa Os Titulares aqui na sua Rádio Unaerp. Eu sou Douglas Gabriel, ao meu lado Gesiel Araújo e Thiago Alcaraz. São Paulo 0-0 também para a equipe do Santos, saiu no lucro, principalmente por causa do gol perdido pelo Rodrigo. Sim, no segundo tempo, né? Logo assim, exatamente. E esse São Paulo, esse Santos, as duas equipes vêm aí em diferentes situações no campeonato. O São Paulo, dos 18 pontos jogados, faturou somente 9 nesse segundo turno, e o Santos 8 partidas sem tomar gols. O Santos, acho que o maior mérito do São Paulo foi ter vencido o Santos em casa, né, na Vila, que é muito difícil jogar lá. E também o Santos vem numa crescente, né? Parar o Santos na Vila, ainda mais nessa crescente, não é uma tarefa fácil. E o São Paulo conseguiu se defender bem, conseguiu segurar o Santos. E esse acho que foi o grande mérito do São Paulo, mas é lógico que foi um resultado injusto, né? O Santos jogou muito melhor. Mas eu acredito que o Santos vai melhorar, vai conseguir chegar entre os 6 ali. Tem potencial para chegar entre os 6. Realmente, a equipe do técnico Cuca vem muito bem, principalmente com o Diego Pituca no meio campo. A galera falava do Pituca aí, ó, o garoto é titular indiscutível no meio campo do time da Vila Belmiro. Só lembrando então a rodada do Brasileiro, a próxima já neste sábado tem jogo, só confirmando, né, que a partida entre Vasco da Gama e Santos vai ser realizada neste meio de semana, jogo válido ainda do primeiro turno. O jogo vai ser realizado nesta quinta-feira no Pacaembu às 7h30 da noite. O jogo é da terceira rodada, para você ter uma ideia. Estamos já na 25ª rodada realizada, o jogo da terceira rodada vai ser realizada neste meio de semana. Já a 26ª rodada do Brasileirão marca para sábado São Paulo e América Mineiro às 4 da tarde no Morumbi. No domingo, 11 da manhã, jogam Grêmio e Ceará. 4 da tarde domingo, Corinthians e Internacional, Atlético Paranaense e Paraná Clube, Flamengo e Atlético Mineiro. Às 6 da tarde, Vitória e Botafogo, Sport do Recife e Palmeiras. E às 19 horas, Cruzeiro e Santos jogam no Mineirão. Esses jogos sendo realizados aí no domingo. Na segunda-feira, 2 partidas, Vasco da Gama e Bahia em São Januário, Chapecoense e Fluminense da Arena Condá. Vamos falar do Palmeiras, jogou e empatou com a equipe do Bahia
em 1-1. Felipão não estava no banco de reservas, estava suspenso porque ele foi expulso contra o Corinthians, e o treinador acabou sendo o Paulo Turra, que fala deste resultado da equipe palmeirense ontem no estádio da Fonte Nova. Dentro do que a gente esperava, nós sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, até pela situação do nosso adversário, que se encontrava na tabela, e eles têm bons jogadores. Contra nós, os 3 jogos, incluindo esse, eles sempre tiveram muita força, tiveram muita velocidade, transições rápidas, e a gente sabia disso aí. Nós entramos um pouquinho, não muito do nosso nível, mas logo nós recuperamos e controlamos o jogo em certos momentos, e fizemos o gol, como nós poderíamos ter feito também, eles também tiveram alguma oportunidade. Foi um jogo razoável da nossa equipe, razoável para bom da nossa equipe, e eu acredito que dentro do que a gente tem planejado e dentro de todas as competições que nós estamos trabalhando, são 10 jogos, são 30 pontos em disputa, são 24 conquistados, então a gente está num saldo bem interessante. Eu queria que você falasse um pouco dessa perseguição, né, ao líder. Isso também ajudou o Palmeiras aqui com um time um pouquinho mais reforçado hoje, né, aproveitando mais alguns titulares. Você olhou essa tabela e viu essa diferença que poderia ser reduzida hoje? Dentro do planejamento que o professor Felipe, junto com a sua comissão técnica, o clube também tem, a gente, até porque também o próximo jogo nosso é na quinta-feira, a gente ganha um dia, a gente procurou colocar alguma situação a mais do que a gente vinha fazendo. Mas vale ressaltar novamente que, independente de A ou B, o nosso grupo é muito bom individualmente, e os que estão entrando durante o jogo estão fazendo a diferença, principalmente no segundo tempo. Uns dados que a gente tem, que a gente faz bastante gols também no segundo tempo, e isso mostra que mostra ainda mais o potencial do nosso grupo. Então nós estamos contentes. Certamente não foi um jogo como a gente vinha fazendo, mas foi um jogo que a gente sai satisfeito pela entrega e pela disposição de todos os jogadores. Paulo Turra, técnico do Palmeiras, ontem no empate em 1-1 com a equipe do Bahia. A gente estava comentando aqui fora do ar, eu e Gesiel Araújo, que se o São Paulo tivesse perdido para a equipe do Santos e o Palmeiras ganhado do time do Bahia, o Palmeiras seria o líder hoje do campeonato no critério saldo de gols. Claro, hoje ainda tem Internacional de Porto Alegre e Chapecoense na Arena Condá. Mas o Palmeiras poderia ter dormido na liderança do Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas quem roubou a cena ontem, não é, Gesiel? Acabou sendo Felipe Melo. Mais uma vez foi destaque da partida, já 4 jogos sem tomar cartão, uma coisa surpreendente. Ele que depois do gol, aí acabou homenageando aí um dos candidatos da presidência. Não é a primeira vez, né? Mas antes tinha se restringido às redes sociais, né? Agora, exatamente, ele já havia declarado seu voto nas redes sociais. Ontem acabou dedicando o seu gol a um dos candidatos aí à presidência da República, inclusive o que está liderando a campanha, ou está liderando aí as pesquisas, e o Palmeiras hoje acabou emitindo uma nota aí em relação a o que falou Felipe Melo ontem na saída do estádio, ou na saída do campo lá da Fonte Nova. A nota do Palmeiras é a seguinte, ó: a Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público esclarecer que o posicionamento político do atleta Felipe Melo reflete única e exclusivamente uma manifestação particular e não da instituição. O Palmeiras respeita qualquer posição política de seus atletas, empregados e colaboradores e ratifica a sua neutralidade nas questões políticas, partidárias, de crenças, religiões e quaisquer outras formas de manifestações pessoais. O Palmeiras foi bem nessa nota, Gesiel? Foi muito bem, eu acho que não tinha o que fazer, né? Ela não pode cercear a liberdade do cara, ele tem todo o direito de manifestar a opinião política dele, a preferência. Acho que o Palmeiras fez bem em soltar a nota, né? De não tentar vincular a opinião do jogador com a do time, com a opinião do time, e manter a neutralidade aí. Foi uma decisão assertiva do Palmeiras essa nota. Bom, 19 horas mais 2 minutos em Ribeirão Preto, programa Os Titulares, rapidamente a Série B do Campeonato Brasileiro,
que teve aí a sua 27ª rodada realizada, nós tivemos os seguintes jogos: CSA 1, Vila Nova 2, Guarani 1, Juventude 0, Coritiba 0, Londrina 1, Figueirense 2, São Bento 2, Sampaio Correia 1, Fortaleza 0, e nos outros jogos realizados, Brasil de Pelotas 1, CRB 0, Criciúma 3, Avaí 2, Boa Esporte Paysandu 1-1, Goiás 2, Atlético Goianiense 1, Oeste 0, Ponte Preta também 0. Torcida do Botafogo tem de ficar esperto aí com o brasileiro da Série B, porque o Botafogo vai disputar a competição no próximo ano. Os 4 primeiros colocados da Série B do Brasileiro: Fortaleza de Rogério Ceni lidera 47 pontos, segundo CSA 46, terceiro Goiás 45, quarto o Atlético Goianiense 43 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, o CRB é o 17º com 29 pontos, 18º Juventude 28, 19º o CRB 25 e 20º Boa Esporte também 25 pontos ganhos. Para encerrar o nosso programa, pois não, o Gesiel? Não. Alguma notícia de última hora? Não, é sobre a decisão do adiamento, né, do STJD sobre a decisão do Paulista. Vai ter outro julgamento agora marcado para quarta-feira. O embrolho, a novela continua. Julgamento agora no STJD. A decisão aí do Palmeiras entrar na justiça sobre aquele caso da ajuda ou não do suposto VAR ali no Campeonato Paulista vai ter mais um capítulo, portanto, neste final de semana, nesta quarta-feira, dia 19 de setembro. Você acha que vai virar alguma coisa? Diz a notícia aqui que segundo o Globoesporte.com, a expectativa é de colocar um ponto final, né, ao imbróglio, a novela. Vamos ver. Vamos aguardar a marcha dos acontecimentos, como diria o outro. Por falar em Corinthians, vamos ouvir o técnico Jair Ventura. Ontem o Corinthians chegou a ficar 3 pontos da zona do rebaixamento, mas com o gol de Danilo Avelar no finalzinho, a equipe venceu o time do Sport do Recife, deu uma respirada, e o técnico Jair Ventura falou desta vitória e dos gols perdidos pelo centroavante Roger. Principalmente ali com o Roger no primeiro tempo, as 2 chances claríssimas, não foram no gol, mas são chances claras, né? Então nem sempre quando a finalização não é no gol, ela não deixa de ser perigosa. Nós conseguimos construir e tomamos um gol, o time não se desesperou, não se desorganizou, que é o mais importante. Dentro do intervalo a gente viu que o Jadson estava um pouco sobrecarregado na armação, por conta da equipe do Sport estar muito bem defensivamente. E nessa situação do para-brisa, que ele tem que chegar aos 2 corredores laterais para fazer uma sustentação para as triangulações, por muitas vezes a gente rodava essa bola rápido e ele não conseguia chegar. Então nós entramos com 2 meias, passamos a jogar com ele, com o Vital, para ganhar um pouquinho mais de volume e ter esse jogo de aproximação e de triangulações pelos lados e pelo corredor central também. E dentro dessa mexida a gente criou ainda mais. Então, de maneira gradativa, buscamos o primeiro gol e, na minha maneira, pelo volume, pelas chances criadas do Corinthians hoje, não foi só essa vitória a qualquer custo. Foi uma vitória controlada, foi uma vitória equilibrada. Lógico que foi ali no final do jogo, mas se você pegar as chances claras que nós tivemos, poderia ter sido antes. Então, a equipe está de parabéns. Lógico que me preocupa você olhar e a equipe do Corinthians está entre as 2 que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante. É a nossa primeira semana cheia para a gente começar a implementar alguma coisa. Então, gradativamente a gente vai trabalhando, né? Eu falei da situação de começar sempre de trás para frente. A gente perdeu na minha estreia, empatamos, agora vencemos, que possa continuar esse caminho de vitórias que é o torcedor do Corinthians quer. Boa noite, Jair. Um dos pontos fortes do Corinthians vencedor do ano passado e do início desse ano eram exatamente essas triangulações que você citou agora, né? E a gente percebe que ultimamente, não só com você, mas com o Loss também, os laterais não estavam subindo tanto. E você falou isso depois da derrota para o Palmeiras, em faltar confiança para os jogadores. A impressão que dava hoje com Danilo, por exemplo, ou até com jogadores que chegam lá, o Cleison, o Romero, é que falta confiança para fazer essas triangulações. E hoje, no final do jogo, o Avelar aparecendo, né, num lance que ele confiou, que ele acreditou, acabou fazendo gol. Vai ser um dos pontos que você vai trabalhar nessa semana e daqui para frente? Vai, também. Acho que eu falei da mochila cheia quando eu cheguei, né? Eu senti o nosso time um pouco abatido, então essa vitória serve também para elevar esse alto astral.
A gente ficar um pouco mais leve é muito pouco para o Corinthians. Vencer em casa um time do tamanho do Corinthians é obrigação, mas a gente sabe que as coisas não vinham acontecendo dessa maneira. Então, gradativamente, a gente vai ganhando confiança. O Avelar é um jogador que vinha recebendo algumas críticas. Esse gol é importante para ele ganhar confiança, ele poder sair mais um pouquinho, né? Porque o jogador, quando vai perdendo a confiança, você acaba simplificando, não indo muito. Então é importante. Uma pena o Paulo ter saído. No outro jogo, né, o Fagner saiu, o Gabriel saiu, ainda queria botar mais um atacante para a gente ir para cima ali, mas acabou tendo a lesão do Paulo. Me atrapalhou um pouquinho ter que trocar ele pelo Gabriel, mas fico feliz que o Gabriel entrou bem. A gente conseguiu, sem mais uma alteração, a gente conseguiu o nosso objetivo, que era a virada. A virada essa que é muito difícil no Campeonato Brasileiro, né? É a segunda virada do Corinthians, teve uma só contra o Vasco, então é muito difícil virar o jogo. Se a gente buscar as estatísticas aí, os times sempre que fazem o primeiro gol, sempre não, né? Na maioria das vezes que fazem o primeiro gol, acho que de 70% a 80% saem vencedor. Então, exaltar também essa virada e da maneira que foi, sem ser chutão, sem ser bola na área para ver o que acontece, a gente trabalhando, insistindo por dentro, por fora, pelos 3 corredores, e conseguimos a virada que era o mais importante, e a gente vê o Corinthians subindo umas 2 posições na tabela, uma coisa que incomoda também a gente por um momento hoje estávamos descendo para o segundo momento, estávamos em 11º, aí voltamos para 10º e vamos dormir agora em 8º, já que tem mais um jogo, mas não interfere na nossa colocação na tabela. E de maneira gradativa a gente sabe que a chance clara que nós temos, respeitando os nossos adversários, é a Copa do Brasil, mas não podemos abrir mão do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe da dificuldade. E o Corinthians tem que estar trabalhando sempre na parte de cima da tabela. Então a gente vai muito forte para a Copa do Brasil, mas também encarando cada jogo, como foi hoje, como uma grande final. 19 horas mais 9 minutos em Ribeirão Preto. Nós ouvimos aí o técnico do Corinthians, Jair Ventura. Tá fazendo um bom papel à frente do Timão Ventura, ou Gesiel Araújo? Eu acho que é muito cedo, né, Douglas? Eu acho ele não tem muitas peças, né, de reposição ali, o time tá desmantelado. Contra o Flamengo, o pessoal disse que foi um futebol feio, mas ele ia fazer o quê, né? Tinha que se ele atacasse muito, poderia levar um vareio de bola do Flamengo, poderia e levaria o jogo, a decisão para Itaquera, dificilmente conseguiria reverter, né? O Corinthians não consegue fazer mais de 2 gols em casa, entendeu? Então eu acho que ele tá fazendo um trabalho razoável. O que pode, né? Eu acho que é muito cedo, né? Bom, agora ele vai ter uma semana para treinar a equipe, né? Porque o próximo jogo do Corinthians é somente no domingo, né? Vamos ver se agora ele consegue, vamos dizer assim, dar uma incrementada no padrão de jogo do time corintiano. É muito difícil, né? Porque o time carece de peças ali de reposição, né? De talento individual também. Mas ele vai ter um trabalho duro, vai ter. E ele não vai poder jogar sempre naquele esquema retranqueiro que ele tá jogando, né? Não. Mas principalmente a partir da disputa da final, da semifinal da Copa do Brasil, né? Sim. Provavelmente, eu acho que ele vai escalar um time parecido com o que ele escalou no fim de semana contra o Sport. Vai tirar porque contra o Flamengo ele jogou com 3 volantes, né? Então, no segundo jogo contra o Flamengo ele vai colocar, acho que 2 volantes, deixar o Roger de centroavante. Não vai ser tão defensivo assim, né? Porque se for jogar defensivo assim em casa também pode parar. Já é demais. E né? A torcida vai ficar na bronca. A torcida fica na bronca. 19 horas 12 minutos em Ribeirão Preto. Nós estamos encerrando o nosso programa Os Titulares desta segunda-feira, dia 17 do mês de setembro do ano de 2018. Nosso programa começou um pouco mais tarde hoje devido a problemas no trânsito, no tráfego de Ribeirão Preto, prometendo voltar na próxima segunda-feira a partir das 6 horas da tarde. Um abraço, Gesiel, até a próxima. Até a próxima, Douglas. Segunda-feira estamos de volta, né? Isso daí. Segunda-feira a gente está aí de volta. Beleza. O programa Os Titulares é um programa produzido e apresentado aqui pelos alunos do curso de jornalismo da 8ª etapa do curso de jornalismo da UNAERP, sob o comando e a supervisão do professor e mestre Gil Santiago. Comando técnico aqui na Avenida Costabile Romano, a presença do Thiago Alcaraz. Lembrando que a partir agora já está começando ali na sala 22B uma palestra com o fotógrafo, inclusive de guerra, o Joel Silva. E fica essa aí, como que eu posso dizer, esse convite para você, esta dica para você que está aqui pela UNAERP comparecer para ver essa palestra com um dos
principais fotógrafos do Brasil, ele que inclusive é aqui de Ribeirão Preto. Confirmando então, programas titulares na próxima segunda-feira, a gente está de volta a partir das 6. Eu sou Douglas Gabriel e desejo uma boa noite a todos e fiquem com Deus porque Ele existe, porque hoje eu falei com Ele e tchau! Visite a página da Rádio Unaerp, www.jornalismonaerp.com.